Deixa eu trazer aqui o abre aspas do GE. Globo. O Redação Sport TV promete não entrar na justiça com um processo pelo uso do nome do nosso quadro, abre aspas, até porque é uma sessão muito relevante, né? Uma homenagem. É uma homenagem, é uma inspiração. É isso. Leonardo vê grande potencial no mercado brasileiro, dos raros países que podem fazer a NBA do futebol. Martim, conta um pouquinho pra gente aí de como é que foi esse papo. O Leonardo escolhe muito a hora de falar, né? E escolhe bastante os seus interlocutores também. Fazia muito tempo que o Leonardo não dava uma entrevista pro... O Leonardo, ele deixou de ser dirigente do PSG no meio da temporada passada e ele tinha falado com os jornais franceses ali, né? No dia a dia ali, factual, mas fazia tempo que ele não dava uma entrevista longa, assim. Mérito do Rafael Zarco, com quem eu assino a entrevista, que o Zarco negociou, convenceu o Leonardo a nos dar uma entrevista. E ele nos deu, a gente foi à casa dele, passou lá horas conversando. O Leonardo é um sujeito muito agradável de conversar, tem muitas ideias boas, assim. E o papo rende, hein? E o papo rende, assim, a gente cortou... A entrevista foi publicada, sei lá, talvez uns 20% do que a gente gravou, a gente cortou, editou, para também facilitar a vida do leitor. Não precisa ler tudo, né? Não precisa, a gente faz muita pergunta ali para entender melhor alguns contextos e tal, claro. Depois condensa. Ele fala do período dele como dirigente do Milan, depois do PSG. Ele é o cara que contratou o Messi, né? Quando ele formou aquele ataque com Messi, Neymar e Mbappé e tal. E antes disso a gente falou... fez repassou pela carreira toda dele. Toda mesmo, né? Toda mesmo, assim. E o Leonardo começou a jogar no Vasco. Aquele Mas tem um detalhe... O destaque à esquerda, né? Isso, é o Leonardo. E o da direita dá pra é o Bismarck. identificá-lo, né? Muito parecido, assim, muito parecido até hoje. Sentadinho ali é o Bismarck. E o Leonardo contou pra gente com detalhes nessa entrevista como foi a passagem dele pelo Vasco, por que ele foi, como é que ele saiu, porque era muito longe, ele não conseguia ir, estava prejudicando a escola e tudo mais. Isso em 84. Morador de Niterói. Morador de Niterói, isso. Mas essa foto não está na reportagem. Essa foto me foi mostrada hoje pelo Gilmar Ferreira, depois que leu a entrevista publicada, falou, se vocês tivessem falado comigo antes, eu tinha essa foto. Ele mandou pra gente, a gente está exibindo aqui no programa, que é uma foto do Leonardo em 84, quando ele tinha, acho que 15 anos. É por aí. 15 anos. Ele começou no infantil do Vasco, tal, saiu, e aí ele meio que tinha desistido do futebol, voltou pra casa, Niterói, estudar e tal, e aí o Isaías Tinoco, que trabalhava no Vasco nessa época, e em 84, saiu do Vasco, foi pro Flamengo e lembrou, tem aquele garoto de Niterói que joga bastante bola, vou lá tentar, e foi até Niterói, até a casa dele, convenceu ele, a mãe dele, falou, não, deixa ele jogar no Flamengo e tal, aí ele vai pro Flamengo, e 2 anos depois ele é campeão, ele vai pro Flamengo em 85, e aí já falou, 2 anos depois ele é campeão brasileiro em 87. Aí já falou o coração. E aí o coração, né? Também falou. Torcedor do Flamengo. O Leonardo tem, né, um privilégio raro no futebol, que é jogar com o ídolo, né? Sim. Ele joga com o Zico na volta do Zico ao Flamengo. Marcelo, eu estava presente no dia que o Antônio Lopes puxou o Leonardo, por que o Leonardo foi jogar na lateral esquerda do time de cima? Porque o Adalberto sofreu aquela fratura. O Adalberto, lateral esquerdo, que é pai do Rodrigo, né? Que hoje... E do Thiago, né? Não, Thiago não. Não, desculpa. Thiago Mazinho. Eu estou confundindo com o Mazinho. O pai do Rodrigo. O Rodrigo estava em Portugal, eu não me lembro agora onde ele está agora. Bom, enfim. E subiu 17 anos de idade, sem nenhum problema, jogando. E eu preciso cometer aqui, Martim, uma inconfidência aqui. Eu tenho a honra de ter contratado 2 colunistas que, pela primeira vez, se tornaram como colunistas, né? Escreveram pela primeira vez como colunistas. O Leonardo, para o lance, que o Marcelo deve se recordar, em 97, Sim. eu fui à Itália para fazer matéria com o Ronaldo Fenômeno, e fiquei encantado lá a rever o Leonardo, ver a maneira como ele se expressava, enfim, vendi a história, e ele comprou a história. De, naquela época, pré-internet ainda engatinhando, ele escrever sobre o futebol europeu nas páginas do Lance, que estava sendo lançado ainda. E o outro é Marcelo Barreto.
Culpado, meritíssimo. Foi meu colunista. No Extra, antes de ser colunista do Globo. O Leonardo dava trabalho, tá? A coluna dele. Você que fechava, né? Pelos motivos certos, porque ele era ultra detalhista. Ele queria saber de cada mexida que a gente essa fazia. Essa palavra no eu posso texto. substituir por essa, depois de ter enviado esse? Exatamente. Ele tinha muita preocupação com... E ele tem essa preocupação até hoje, né? Tem. Com a correção da mensagem que ele está passando. Tem. O Leonardo tem uma preocupação de não causar... Ele até conta na entrevista que o Zarco perguntou para ele, na sua carreira como dirigente, se você fez mais amigos ou mais inimigos? Ele falou, o cargo muitas vezes é antipático, né? Então, ele falou, até acho que eu fiz mais amigos, mas tem... Agora, quando ele dá entrevistas assim, aí sim, o Leonardo tem essa preocupação de não criar arestas ali desnecessárias. E eu vou dizer para você que... quem está lendo, com as pessoas sobre quem ele fala, com as situações sobre as quais ele fala. E ainda assim ele faz algumas críticas ali, da opinião dele sobre várias situações, sobre a contratação do Ancelotti, sobre a condução dos clubes brasileiros. Tem várias opiniões legais ali do Leonardo. E ele diz na matéria que ele foi sondado, vocês perguntam sobre se ele teve propostas para voltar ao Flamengo. E ele fala ali, eu tive diversas conversas em vários momentos. Mas o momento que ele teve mais próximo foi quando o Landim assumiu o Flamengo. O Landim contava com o Leonardo e surgiu a proposta para ele trabalhar no PSG ou na Inter? 2019. Não, PSG. A Inter é lá atrás, 2010. No trecho que está destacado no título, o Leonardo cita o Flamengo. Temos aí, né? Eu acho que o Brasil é um dos raros países que, tirando a Europa, pode fazer realmente uma NBA do futebol. O Brasil ele tem tudo. Ele tem história, tem qualidade, tem paixão, tem estádios, tem tudo que a gente tem. Uma população enorme. A gente tem tudo para ser isso. Então, assim, eu acho que o que falta no Brasil é conseguir fazer realmente desse produto futebol alguma coisa que possa ser vendida no mundo inteiro. Hoje é difícil você ver o Campeonato Brasileiro no mundo inteiro. Né? Não chegam as informações, não existe uma criação de identidade dos clubes no exterior. Ninguém conhece o dia a dia como nós conhecemos aqui a Europa. Né? Muitos clubes europeus não têm o faturamento que o Flamengo tem hoje. Só que, ainda geograficamente, você não está no circuito. Então, assim, como entrar? Né? Você tem que fazer ver, você tem que informar, você tem que criar realmente uma maneira de que isso seja exportado. Que para você buscar novas receitas, não só para o Flamengo, mas para todos os clubes que participam daquela liga, porque você precisa de uma liga forte, que já ganhar o Campeonato Brasileiro é super difícil, cara. Então, assim, eu acho que esse tipo de criação de uma nova identidade do que é o Campeonato Brasileiro, para ser realmente uma NBA, para ser visto no mundo inteiro, eu acho que é isso que as pessoas tinham que se concentrar e se unir, né? Porque também é difícil, porque a política, muitas vezes, você não consegue unir tudo isso. Na verdade, você tem que aumentar a torta para dividir por todos, que todos estejam felizes. Fácil dizer aqui, complicado fazer, mas eu acho que o Brasil é um dos países que tem, quer dizer, um dos raros, talvez o único, que possa fazer isso. E quem sabe o Leonardo não pode contribuir aí nesse Muito boa processo a entrevista, Marcelo. em algum momento, né?